Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem muita velocidade que é a Endurance Brasil, segunda etapa Interlagos. Confira então as 4 horas de prova. Vamos ter volta de apresentação a qualquer momento, expectativa se teremos 1 ou 2 voltas de apresentação. Agora sim, os carros começam a se movimentar para a volta de apresentação aqui em Interlagos. O carro madrinha, como diria meu velho amigo Luiz Alberto Pandini, é o Porsche 935 da Stuttgart. Somente 77 foram produzidos no mundo e esse é o único da América Latina. Impressionante. Motor biturbo de 6 cilindros contrapostos com 700 HP de potência. O Porsche preto que vai aí ainda à frente do safety car, liderando o grid nessa grande festa de velocidade que a gente vive neste fim de semana aqui em São Paulo. Aí está o grid de largada com o Vicente Origi e o Gustavo Quirilla dividindo a primeira fila com Emílio Padrão, William Freire e Fernando Rache. Segunda fila com Aldo Piedade Júnior, o Beto Ribeiro e o Eric Meirink dividindo essa condição aí com o Davi Mufato e o Pedro Queirolo. Depois o JR 99 de Romeira, Rimbando e Coelho na quinta colocação. Guilherme Boturi e Gaetano de Mauro no sexto posto. A família Ibrahim, Fábio Wagner e Pedro Ibrahim no sétimo lugar. O Rob Pérez, Batavo Martins e Sarim Carlesso na oitava posição. Nono lugar, o AJR da família Antunes com o Marcelo Peixoto, o Pedro Maldi, Henrique Assunção e Fernando Fortes na 10ª posição. Depois Alexandre Finara de Rafael Suzuki, Marco e Maurício Billy Max Wilson na pole da GT3 em 12º lugar. Sétima fila com Xandinho Negrão e Marcos Gomes. Depois Alexandre Alder e Guilherme Salas. A oitava fila tem Guilherme Figueroa e Júlio Campos. Depois Marcel Visconde, Ricardo Maurício e Marçal Miller de Porsche. Vamos com a nona fila, Léo Sanches e Attila Abreu ao lado do McLaren de Marcelo Rui e Alan Kodair. 10ª fila, pole da P2, Fernando Poeta e Cláudio Ricci de MCR Grand Am, ao lado do Lamborghini, que retorna à categoria de Rodrigo Lenk e Júlio Martini. Depois Léo Yoshi, Guga Guizzo e Zé Vilela de MRX também retornando ao grid do Endurance ao lado de Tom Filho e Ricardo Mendes. Mais um carro da equipe de Leandro Totti abrindo a 12ª fila, Luiz César Oliveira, o Edu Souza e o próprio Totti ao lado de outro Porsche da Stuttgart com o Luiz Landi, o Marçal Miller e o Marcel Visconde. 13ª fila para Henry Visconde, o Paulo Souza e também o Lucas Foreste ao lado de Marco Pisani, Vinícius Vale, Renan Guerra e Leandro Ferrari. Turma aí já da GT4 aparecendo. Depois Flávia Brunhosa, Cássio Homem de Melo e o André Moraes Júnior ao lado da turma do MRX da equipe do Aldoir 7. Depois Jacques Quartiero e o Danilo Dirani, Rick Bonadil e Rodrigo Pacheco. Tuca Antoniazzi com o Matheus Diório estreando na temporada nesta etapa. Anderson Toso, Gabriel Robbi e Adriano Baldo de AJR na sequência. Vamos ter ainda Ricardo Hag e Mário Marcondes. O protótipo Tubarão estreando com Tchel Andrade, Hugo Sibem e Marcelo Viana. E lá no fim do grid os vencedores da prova de Interlagos do ano passado, Ricardo Batista com o Cacá Bueno fechando 35 carros do grid de largada. E ficamos com a expectativa para já pintar a largada. Preto Fincato no safety car cedido pela Stuttgart, liderando o grid, vai tomar de sopetão agora o caminho dos boxes. Vamos ter a largada. Vamos ter o começo de 4 horas de corrida do Império Endurance Brasil, safety car dos boxes. Atenção, é a hora do show, lá vem eles, a bandeira verde. Vem todo mundo com o pessoal esparramando ali atrás, olha os GTs crescendo, todo mundo agarrado na primeira curva, todo mundo agarrado no S do Senna. Forçando o Porsche ali pelo meio. Turma da GT4 tentando abrir o caminho também. Quirilla mantém a ponta. Beto Ribeiro com Sigma pula para o segundo lugar. O Japa Speed, Fernando Rache em terceiro. Depois Davi Mufato aparecendo por ali em quarto. Todo mundo passando ileso aí pelo S do Senna. Teve carro largando dos boxes do protótipo Tubarão, que temos de novo um protótipo da equipe MC Tubarão. A gente fala mais sobre esse e outros carros ao longo da transmissão. Guilherme Salas com o GT3 que divide com o Alexandre Alder, aí tomando a liderança da categoria, tomando o protagonismo nesse começo de prova entre os carros de Gran Turismo. Primeira volta de prova, 4 horas de Interlagos, a segunda etapa do Império Endurance Brasil em 2022. Até aqui todos sãos e salvos, Rodrigo Matar. Até aqui todos sãos e salvos, já estão grande parte do pelotão já fazendo o S de baixa velocidade, ativando o asa móvel aí o líder da corrida, o Gustavo Quirilla, tentando abrir frente para cima do Beto Ribeiro. É uma corrida longa, vai haver tráfego, vai haver uma negociação de ultrapassagens e a gente já vê os GT3 já misturados com alguns protótipos P1. O pessoal não economizando nesse início de corrida, Jefferson. Todo mundo atacando, todo mundo tentando se posicionar, mas o líder segue o mesmo, inatacável por enquanto. O carro número 444 fez uma volta muito boa, né, uma média de voltas boas. Nós tivemos o recorde do carro número 1 com o William Freire. Mas vamos lá, tem muita corrida pela frente.
4 horas, mais uma volta, mais precisamente, de prova. Acontecendo aí, está o líder Gustavo Quirila, Beto Ribeiro com Sigma na segunda colocação. A diferença entre eles 1.2 nessa primeira volta de corrida. Depois o Orrask na terceira colocação, os 3 primeiros colocados com no grid. E nesse comecinho de prova, 3 carros com motores preparados pela Motorcar Racing do Rafael Cardoso, os motores do Rafa tinindo mais uma vez nesse começo de prova. Depois Davi Mufato, que teve justamente um problema de motor, mas a equipe trabalhou duro no carro. Esse carro do Mufato e do Queirolo, numa nova configuração, foi um dos grandes destaques lá na prova de Goiânia, até sofrer com uma quebra ainda um pouco antes da metade de prova. Bom começo de corrida também do 99, Pietro Rimbano, o Edinho Coelho e o Leandro Romera, que está no carro e rodou por ali o Mercedes da família Billy. A câmera está rodando aí para o lado esquerdo, mas você viu no contrapé da imagem uma rodada do Mercedes da equipe de Max Wilson, que falava com o Bruno Império antes da largada. O carro que está sendo pilotado por Marco Billy nesse primeiro trecho de prova. E olha, não aparece completando aqui a primeira volta a Ligier, que venceu a primeira corrida, Gaetano de Mauro e Guilherme Botura, além dos carros aí da equipe MC Tubarão e da equipe Absoluta com o Ney e o Neizinho Faustini. É isso, né, Matara? Exatamente, já começa bem complicada a vida dos vencedores das 4 horas de Goiânia. O Ligier, que estava com problemas de vibração, Guilherme não estava muito otimista, tinha uma questão de bope para a corrida, o carro estava com lastro mais pesado, mais restrito de potência, tinha tido uma boa performance até nos treinos classificatórios, mas o carro não se apresenta para disputa nesse momento. Jefferson, mas em corrida de 4 horas dá para recuperar, ainda tem muita corrida, tem as janelas de pit stop, para termos uma rodada, o carro é o 72. Exatamente o 72, com o Carlos Antunes rodando aí no S do Senna, enquanto a gente acompanhava também em destaque a Gineta já aparecendo na terceira colocação com Wagner Ebrahim. Wagner Ebrahim descendo a bota na Gineta G58, que ele divide com o Pedro e o Fábio Ebrahim. E aí abrindo caminho também esse carro que largou no fim do pelotão, a JR da equipe Motinho, número 46, com o Anderson Toso, o Adriano Baldo e o Gabriel Robbi. Jefferson. Vamos lá, microfone liberado para Bruno Império. E conseguir chegar aqui ao box da Ligier é uma caminhada do box onde eu estava até o último box do Interlagos. Isso porque o grid está cheio aqui na disputa da segunda etapa do Império Endurance Brasil, mas fui conversar com o engenheiro Troy, com o pessoal da equipe. O próprio Gaetano de Mauro, falei com ele, problema na caixa de direção do carro, a volante ficou travado, ele acabou batendo. A equipe está trabalhando para tentar recuperar o carro, né, o incidente, e ver aí o que aconteceu com a caixa de direção que está travando. Desse jeito não dá para continuar por enquanto aqui a disputa da Ligier, vencedora da primeira etapa, e agora vai apresentando problemas aí ao longo do fim de semana. Despencou um pouco o carro do Davi Mufato, que estava aí numa briga ferrenha com o Wagner Ebrahim e com o Leandro Romera, mas vai perdendo posições aí na classificação também. O AJR número 35, conduzido nesse primeiro stint de corrida pelo Davi Mufato, o número 175. Estamos aí vendo o líder da classe P2, carro de Fernando Poeta, juntamente de Cláudio Ricci. Poeta quem está na pilotagem nesse momento, a P2 ganhando reforço de carros GT3, como o Lamborghini LP600, mais um Rodrigo Durante e o Júlio Martini, que está na segunda colocação dessa categoria. Aí foi um emparelhamento, eu achei isso uma atitude muito legal da organização da categoria, para que a gente não tenha um balaio de categorias. Eles fizeram um agrupamento de carros com desempenhos parecidos para engordar um pouco o grid, juntando aí os GT3 mais antigos. Opa, uma batida forte, hein? Batida forte aí, o MRX da equipe de Aldoir 7 com o Mustang da equipe Autolog. O carro número 7 que eu falava, da equipe do Aldoir 7, que tem 3 estreantes nessa prova, o Joel Mendes Jr., o Antônio Paz e o Cole Loftsgaard, que é um piloto novo, um piloto americano. Os dois ainda, tanto o André Moraes Jr. quanto o Cole, estão aí no carro, aguardando para ver se terão condições de retornar à prova, ou ao menos serem levados de volta aos boxes para uma avaliação mais tranquila das equipes sobre a extensão do BO. O que acontece, bandeira verde relargada, mas virou um ninguém é de ninguém. O que é isso? A Gineta tá aparecendo aqui na frente. O líder. O líder ficou, nossa senhora, mas o que é isso, Rodrigo Matan? Que rendezvous, hein, Jé? Nossa senhora, uma granada sem pina, essa relargada do Império Endurance Brasil. Líder e vice-líder ficaram. A Gineta, que estava na terceira colocação, aparece na ponta. Mudou tudo, olha, eu acho que sacudiram uma bandeira verde. Quem estava mais para trás deu pedal e foi lá pra frente. Agora não sei se houve uma queima coletiva de largada, se quem estava nas primeiras colocações marcou uma bobeira histórica, mas é impressionante. Giraram a roleta russa na relargada do Endurance, Matara. Bom, e agora tá na mão da direção de prova, né? Tentar avaliar o que aconteceu de fato, mas o Gineta deu o pulo do gato, traz o 99 da equipe do Leandro Romera na segunda posição e o Carles é o terceiro.
Olha o Xandinho Negrão que estava lá atrás aparecendo na 4ª colocação. Muito estranha essa relargada. O Quirila, a gente viu que vinha segurando o ritmo, talvez esperando para dar pedal na hora certa, talvez tenha segurado demais. E aí o Beto, se o Quirila fez isso, o Beto pode ter ficado encalacrado. Quem veio atrás viu os fiscais de pista sacudindo a bandeira verde. Bom, e aí vai nessa, meu filho. Deu bandeira verde, sacudiu o pano, tá valendo. E o Quirila já atacou o Mercedes, já fez a ultrapassagem, enquanto o 99 vem para cima do 20 e o Ricardo Maurício também já está grudado no Xandinho Negrão. Reviravolta nesta relargada do Império Endurance Brasil, depois de tantas voltas de calmaria com bandeira amarela. A prova recomeça com áreas de tumulto. Aí está Wagner Ebrahim colocando o gineta de sua família na liderança. Leandro Romero na segunda colocação, Gustavo Quirila aparece agora em terceiro. Deve estar sem entender nada o Gustavo Quirila. Era o líder, estava ali ditando o ritmo, de repente se viu engolido pelo pelotão. Vamos ver como aparece aí o Beto Ribeiro, que vinha, é o 6º colocado Beto. É o 6º colocado Beto, ele que era o vice-líder, os dois iam dominando a prova antes da aparição do safety car. Aparece em 5º agora o Beto Ribeiro, já fez uma ultrapassagem. E pressão agora do Leandro Romero para cima do Wagner Ebrahim. Os 5 primeiros colocados absolutamente embolados. Um 32,6 para Ebrahim na última passagem, um 32,6 também para o Romero. Na prática, separados por apenas 27 milésimos. E o Romero está montado na garupa do Ebrahim. Impressionante. Vamos ver aí o que aconteceu, o momento da relargada. Olha só que situação. Os dois carros da equipe do Leandro Totti passando aqui pela grama, carpindo um lote na saída do S. Acabaram ali sendo exprimidos, né? Porque não tinha muito espaço para eles poderem passar. Essa relargada foi realmente muito confusa. Uma confusão na relargada quando vamos nos aproximando do complemento da primeira hora de prova. O Romero baforejando na nuca do Ebrahim. O Quirila já aparece na terceira colocação. Excepcional recuperação de Gustavo Quirila para tentar reassumir a ponta depois de uma relargada que deixou todo mundo um tanto quanto atônito. Em Interlagos. Vamos ver aí o replay da relargada, o que aconteceu, se a gente consegue elucidar. Eu não consigo entender o que aconteceu, só vejo uma Mercedes ali passando todo mundo pela linha de fora, ó. É impressionante, né? Muito esquisito o que aconteceu. E vem numa prova muito consistente. 5ª colocação tá lá atrás, tá aparecendo na imagem, enquanto o Beto dá o bote. E na freada da descida do lago, aparece aí para assumir a 2ª colocação. Os pilotos que comandavam o pelotão antes daquela confusão da relargada voltando a ocupar as posições de destaque. Aí está Beto Ribeiro reassumindo a vice-liderança. Filho do seu Nilson, manda ver, tem o pé pesado, Beto Ribeiro, vice-líder de prova. Fungando no cangote do Gustavo Quirila, que se mantém na ponta. Daqui a pouquinho Vicente Origem embarcando aí, muito provavelmente no 4-4-4. Vamos ver o Sigma, se o Beto continua. Enquanto temos um anúncio aqui na cronometragem, confirmação de janela aberta. Vamos ter procissão aos boxes iniciando dentro de instantes, Rodrigo Matar. Pois é, a janela de 4 minutos de parada obrigatória. In and out, entrada e saída, tendo que ser respeitado também o limite de velocidade. E esse é um outro ponto importante, né? Até onde vai o limite de velocidade? Porque em algumas categorias ele vai além. Opa, problema com o Sigma. Olha, o Sigma perdeu um pneu aí impressionante. Perde o pneu, o carro de Beto Ribeiro no miolo do circuito. Traseiro esquerdo. Muita gente aqui nos comentários dizendo, poxa, torço pelo Sigma, mas que azar, que coisa. O Sigma que teve um problema exatamente de cubo de roda quando liderava já na última hora de prova lá em Goiânia. E acabou ficando pelo caminho, o carro parado ainda no miolo do circuito, enquanto o Fernando Orrache vai aí se livrando dos retardatários e tentando voltar para o giro dos líderes. A liderança nesse momento cai na gineta de Wagner Ebrahim. Ebrahim na liderança, Leandro Romero da JR na segunda colocação. O Quirila entrou, Sarim Carlesso entrou, Gabriel Hobby entrou também. Ricardo... Opa, rodada na frente de todo mundo. Carlos Antunes roda na entrada do S, mas olha na frente de todo mundo, quase que alguém pega em cheio o carro do Antunes, que vinha rodopiando por ali. O Henrique Assunção realmente estava pilotando, porque com o cabelo impecável do jeito que ele está, olha, não parece... Pera. Ele demorou para dar entrevista porque ele me perguntou assim, eu vou caguetar o presidente aqui. Ele perguntou, vai aparecer? Eu falei, vai. Ele foi pegar um pentezinho para dar um tapa.
Muito bem, que coisa, tem sua própria produção aí, tem praticamente um camarim nos boxes da JLM, o Henrique Assunção. E o Sigma realmente ficou, o Aldo Piedade está ali, esse rapaz com a camisa listrada, o Evandro Flash, que é projetista do carro, o Beto Ribeiro de Macacão já estava ali pelo lado de fora também. Uma pena realmente que aconteceu com o Sigma, talvez volte, mas aí o prejuízo já é muito grande. E ainda por cima foi no começo da janela, Rodrigo Matari. Então, imagina se a estratégia deles fosse entrar aí no começo da janela, daqui a pouco você descobre algum problema, evita um acidente, evita um prejuízo maior, mas realmente não foi o dia do Sigma, mais uma vez, neste sábado aqui em Interlagos. De fora que a Motorcar teve o pit stop entre a entrada e saída de serviço 402 contra 404 do carro 20, 2 segundos perdidos na parada. Ok, faria muita diferença, a diferença cairia para 22, 23 segundos, mas o trabalho de pista do Vicente Origi, que é um piloto sempre muito rápido, favoreceu, e ele está aí uma volta à frente do carro 35 de Davi Bufato e Pedro Queiroga. Jefferson. Diga, Bruno. Opa, tô aqui lá do Rick Bonadil, estreando na temporada, né? Fez a sua estreia em Goiânia e agora tem o privilégio de acelerar a Mercedes aqui em Interlagos. Me fala um pouco sobre como é que é desse carro, essa máquina, aqui no maior autódromo do país. Cara, Interlagos é um autódromo muito desafiador. Goiânia é um autódromo mais rápido. Eu acho que até por ser a nossa estreia, eu nem consegui curtir tanto o autódromo. Mas aqui, cara, eu cresci vendo os grandes ídolos correr aqui. Aqui eu conheço um pouco mais do que Goiânia. Cara, é um prazer incrível. E essa coisa da mistura das retas, da parte rápida do circuito com o miolo, cara, faz essa corrida aqui ser sensacional. Vem o McLaren, tenta por fora, vamos ver na freada do esse Marcelo Ram. Marcel se defende ali por dentro. Na potência do motor, mesmo com o retardatário ali na frente, Marcelo Ram para assumir a liderança. É o McLaren que a gente quer ver, Marcelo Ram para assumir a liderança na categoria GT3. É o quinto colocado na geral e o líder da GT3, uma recuperação fantástica. Com o Marcelo Ram, que é o piloto gentleman driver desse carro aí, e ninguém consegue se livrar do 63, é um negócio impressionante. Ficou encalacrado ali, Tom Filho na Ferrari, Sérgio Ribas ainda à frente, não quer tomar volta para se manter na briga pela liderança da categoria. E todo mundo enfrentando muitas dificuldades. Agora o Xandinho consegue se livrar também, consegue fazer a ultrapassagem para cima do Marcel e ali atrás está pintando o líder para colocar uma volta em cima dessa turma aí. O Vicente Origi, que lidera a prova na geral, vai tentando colocar uma volta em cima do quinto colocado. Olha esse entreveiro, que coisa maluca o que acontece nesse momento. O Xandinho dá um totó ali na traseira do McLaren. Xandinho embutido na traseira. Marcel ficou preso ali atrás da BMW. O Vicente vai passando todo mundo do jeito que dá e o Vicente vem para botar uma volta. O Xandinho vem para colocar de lado para cima do Marcelo Ram. Que coisa, uma prova que começou aí com alguma tranquilidade, já teve aquela relargada maluca. E agora tem uma briga absolutamente ferrenha. Quase o toque com o Quartiero ali no carro, no Porsche da GT4. Saiu fumaça literalmente no toque do Xandinho com o Marcelo Ram. Espetacular a briga, valendo a liderança da GT3, Matar. Xandinho forçando bastante para recuperar essa ponta e para não perder volta em relação ao líder da corrida. Sabe que é um prejuízo muito grande se levar em volta do Vicente Origi. Mas aí não tem o que fazer, o Vicente tem muito mais ritmo de corrida, os protótipos são consideravelmente mais velozes, bota uma volta em cima do Xandinho e tenta fazer o mesmo para cima do Marcelo Ram. Vicente colocando uma volta aí em cima do sexto e logo mais em cima do quinto colocado da prova. Impressionante o ritmo do AJR 444, que largou na pole position. Os atuais vice-campeões dominam a prova aqui em Interlagos. O Marcelo tenta se livrar do Sérgio Ribas. Olha só, zigue-zagueia ali atrás, fica no vácuo e enfim consegue a ultrapassagem. Vamos ver o Origi ali atrás. Está perdendo tempo também o Origi. Tudo bem que ele tem literalmente meio minuto de vantagem para Fábio Ebrahim, que vem na vice-liderança. E agora ele vem para colocar uma volta em cima do McLaren, que também não facilita a vida, não quer saber de perder volta com relação ao líder na geral. O Marcelo Ram com o seu McLaren. Olha, no mundo inteiro a gente segue, agora sim colocando volta aí o Vicente Origi, no mundo inteiro a gente segue o parâmetro FIA, bandeira azul, retardatário, facilita aquela coisa, ok. Mas tá parecendo corrida de Indy, NASCAR, IMSA, que mostra a bandeira azul e tá tudo bem, você não faz nada, você não estende o tapete vermelho, se o cara quer passar, se vira, filho, dá um jeito aí. E qualquer corrida de endurance é assim mesmo, dá a bandeira azul, mas meu amigo, quem tem que vir pra cima, quem tem que tentar fabricar a ultrapassagem é o piloto que tá brigando por posição. E agora, outra vez, vem Xandinho e Marcelo Ram pro pega pela ponta da GT3. O pega da corrida até aqui, lá vem Xandinho pra cima do Marcelo.
Xandinho Negrão que venceu a primeira etapa da temporada, dividindo esse carro aí com o Marco Gomes. Prova lá em Goiânia. Marcelo agora respira um pouquinho com relação ao Xandinho Negrão. Ali atrás está o Fernando Fortes, que é o sétimo colocado na geral e quinto na classe P1. Eles com sérias limitações aí de motor nessa etapa. O Fortes também acompanhando, não tem uma sobra de ritmo, como geralmente acontece nos protótipos em relação aos GTs, para simplesmente fazer a ultrapassagem. Então também fica ali com alguma dificuldade. Olha, aparecendo na cronometragem uma marcação de pit aí do Vicente Origi, que teria entrado nos boxes. Sim, ao que parece o 444 foi para o pit. Tá no box, tá parado no box. Olha, líder no box, a cronometragem mostrou aqui, prontamente flagrada esta informação pelo Matar e confirmada pelo Bruno. Vicente Origi nos boxes, problemas para o líder da prova. Problemas para Vicente Origi, que coisa, mais um carro com dificuldades, já havia enfrentado problemas lá na prova de Goiânia. Fumaça no motor, ó. Isso não é bom sinal. A cobertura do motor retirada, realmente uma situação mais complicada. Estamos nesse momento com 1h26 decorridos de prova. Estamos na metade do período aí de 2 janelas. Isso vai aí lidando com o tráfego. Jefferson. Lidando com os retardatários, Bruno. Que eu tô ao lado agora do Davi Mufato, vem enfrentando um final de semana difícil aqui em Interlagos, né, Davi? Muito, muito. Desde quinta-feira com problema de falha, a gente conseguiu melhorar ela, parar ela durante um momento, mas voltou a falhar. E hoje o tempo inteiro, ontem na classificação, hoje o tempo inteiro no warm-up. Quase que a gente não alinhou também, mas já quando eu saí do box para alinhar, a falha estava lá e continua falhando. Então praticamente um V8 que virou um 6 cilindros. Enquanto o Bruno falava, a imagem ao lado mostrava fim de prova para Vicente Origi. O pole position, que liderou boa parte da prova, ficou parado exatamente nessa região aí da descida do lago da área de escape. O Vicente desceu do carro. Fim de prova para Vicente Origi e Gustavo Quirila. Que coisa, antes da metade da corrida, quantos favoritos sendo derrubados, quantas reviravoltas acontecendo aí, Rodrigo Matar. Possivelmente a pressão de óleo caiu para 0 e dessa vez não estava tão próximo do box para poder levar o carro de volta e tentar abastecer com óleo. Então, um problema técnico terminal. Portanto, a dupla Vicente Origi e Gustavo Quirila está fora da disputa, muitos favoritos caindo. É uma corrida que está ainda muito aberta. Nós chegamos à metade da corrida e a gente segue se perguntando, será que algum P1 resistirá? Vamos ver, porque por enquanto temos 3 P1 nas 3 primeiras posições, mas a McLaren é 4ª na geral, a Mercedes da equipe Amateis é 5ª na geral, tem o carro presidencial em 6º, tem a Mercedes do Júlio Campos em 7º. Tá misturado, P1 e GT3, o negócio tá muito aberto, Jefferson. Olha o momento do Origi abandonando, aí recuperado. Não tem mais condição. Acabou, fim de prova. Lá de retro, o Marcelo Rossi se mantém na liderança da GT3. Valendo a 4ª posição na geral e a liderança na categoria, a liderança entre os carros de Gran Turismo. Xandinho de novo, bota bico, tocou, Marcelo fecha a porta e a rodada. O toque, a rodada, ficou atravessado, Marcelo Ran, depois da confusão com o Xandinho. Segue, vai-se embora o Xandinho, que tentava por todo lado. O Marcelo Ran vai aí retornando, não queria vender de jeito nenhum a posição para o Xandinho. A brincadeira acabou mal entre Mercedes e McLaren, entre Xandinho Negrão e Marcelo Ran. O Marcelo vai aí com problemas na tentativa de retornar à prova. Que entreveiro foi esse? Que briga foi essa, Rodrigo Matar? Olha, gente, Jefferson, Bruno, amigos e amigas em casa, coloca carros de novo no páreo. William Freire se aproveitou muito bem da refrega. Foi uma confusão danada, Júlio Campos tira a diferença e talvez tenha sido o fim da corrida para o McLaren 16. Uma pena, porque era uma briga muito boa. E vamos ter que avaliar outra vez esse incidente aí. Vamos ver na repetição, ó, olha lá. O Xandinho vem ver a porta aberta, o Ran tenta o contorno, o carro dá uma escorregada e o choque é forte, Jefferson. O choque é relativamente forte entre os dois carros. Isso aí foi já na freada da junção. Você vê que o Xandinho vai lá em cima da zebra, mergulhando, apostando tudo na ultrapassagem, e o contato acabou sendo inevitável. E o Fortes tirou o pé tanto para não bater que perdeu velocidade. O Júlio Campos aproveitou aquele momento e superou o carro número 175. Agora nós temos o William Freire na 4ª colocação na geral com a JR de número 1, o Xandinho aparecendo na 5ª posição, e a briga pela liderança da GT3 nesse momento vai ser entre Xandinho e Júlio Campos. Safety car, bandeira amarela em toda a pista, o safety car está aí.
sindicato deve ser instruído para poder desligar o giroscópio. Mais uma vez o contato, ó, meio carro na frente. Vamos ver como vai ser interpretado esse incidente entre o Xandinho e o Marcelo Ramos. Por enquanto temos Fábio Ibrahim na ponta, Salim Carlesso na segunda colocação, Leandro Romero em terceiro, William Freire, que vai crescer muito, agora aparece em quarto, Xandinho em quinto, Júlio Campos em sexto, Fernando Fortes é o sétimo, Léo Sanches o oitavo, Marcel Visconde o nono, Ricardo Batista na 10ª colocação. Uma prova muito honesta até aqui de Ricardo Batista e Cacá Bueno, que vem quietinhos, fica parado aí também esse carro, esse MRX da equipe LT. Possivelmente o safety. Olha o acidente, amigo. Nossa, gente. Meu Deus. Uma cacetada do Tom Filho que vinha. Bom, mas aí o carro já tinha algum problema, né? Alguma coisa quebrou, por isso que ele rodou na saída do S e agora quebrou de forma mais dramática quando ele vinha tentando alcançar o pelotão. Vamos ver lá atrás o Tom Filho, simplesmente o carro dá uma guinada para a direita. Inexplicável. Estampa o muro com vontade, olha só, nossa. Passa por cima ali de um disco indicando o fim das placas de frenagem, né? A indicação para os pilotos. O Tom Filho, você vê aí o replay. Ele ainda estava acelerando para se aproximar do carro que estava à sua frente, que é o líder da prova, né? Já havia sido alcançado pelo safety car. Muitos pilotos saindo, outros entrando. Vamos ver como funciona a estratégia. Está aí a equipe FTR. Ainda o piloto não entrou, né? A gente vê que é um dos mecânicos fazendo uma regulagem interna no carro. Exatamente. Carro aí de Fernando Poeta e do Cláudio Ricci, passando por reparos nesse momento. O carro que lidera a categoria P2. Vamos ter relargada, as luzes do safety car já se apagaram, a prova tem novo líder. O carro número 99 está aparecendo o nome do Leandro Romero desde o começo da corrida. A gente fica em dúvida nessa altura quem está pilotando. O Romero não ia pilotar 3 horas seguidas. O show tem que continuar, bandeira verde, recomeça a prova. O 99 está na liderança, com o carro da família Ibrahim na segunda colocação. Ali atrás o McLaren, agora com Alan Kodair pintando pela categoria GT3, tentando voltar a brigar pela ponta da GT3. Pela minha anotação, Jefferson, desculpe a interrupção rápida, mas é o Pietro Rimbano. Pela estratégia, é o Pietro Rimbano no carro 99 que estaria no momento conduzindo o AJR, líder da corrida. De comunicação aí entre sensores, envolvendo cronometragem e outros aspectos. Então, por isso a gente vai tentando apurar aí com o auxílio lá nos boxes do nosso Bruno Império. E aí o Cacá Bueno voltou tinhoso para a pista. Ali atrás, na Mercedes número 9, o Marcos Gomes também tocando o terror para cima da Gineta, que realmente tem muitas dificuldades. Acho que o carro tá pesado, estão virando 1,41. Tá uma dificuldade para manter esse carro na pista depois dos problemas que o Bruno reportava pra gente lá dos boxes. E deve estar piorando volta após volta, né? A situação para a família Ibrahim do Gineta é crítica nesse momento. E deve ser o Pedro mesmo guiando, mas tá ruim para todo mundo. Só não foi tão ruim para o Wagner, que enquanto o Wagner esteve, o carro estava ok. Depois com o Fábio começou a perder rendimento. E agora com o Pedro a coisa vai se agravando. Eles estão virando 10 segundos por volta mais lento que o líder da corrida. Agora olha a ascensão dos GTs. Lá na frente o JR99 vai muito bem, obrigado. Mas depois o Átila Abreu aparece na segunda colocação. Guilherme Figueiroa de Mercedes GT3 é o terceiro. Cacá Bueno, que largou em último com o Ricardo Batista. O Ricardo veio ali levando o carro quietinho na dele. Eles já aparecem no 4º lugar de prova. Jefferson. Impressionante a McLaren tentando entrar no bolo aí também, Bruno. Vai-se embora e olha o Cacá Bueno com um ritmo muito forte nesse momento. Vai pressionando Jefferson. Guilherme Figueiroa. Vai lá, Bruno. Enquanto eu tiver essa disputa aqui no box, então, ele que acelerou a BMW, né, esse estreante na temporada 2022 do Império Endurance Brasil. Me fala um pouco sobre o carro, que não foi fácil em Goiânia, né? Foi muita adaptação, mas que agora vem fazendo um grande trabalho aqui em Interlagos. Parabéns pelo que você acelerou aí hoje. Primeiro foi difícil trazer o carro, né, com toda a questão de importação que a gente vem sofrendo, mas o carro chegou para Goiânia e a gente não tinha muita experiência. Aí deu alguns problemas de sensor que a gente não sabia como lidar com aquilo. Infelizmente a gente acabou abandonando a corrida, mas não era nenhum problema mecânico. E agora a equipe já mais estruturada, conhecendo um pouco mais o carro, a gente está conseguindo entender um pouquinho melhor e buscando fazer uns ajustes. A categoria Endurance, ela tem a questão do BOP, que é o Balance of Performance, né? Aqui melhoraram um pouquinho mais a potência do nosso turbo. Eu acho que a gente ainda está um pouquinho atrás, principalmente em relação a peso.
mas a gente vai ajustando nas corridas. Eu acho que o legal é que a gente está conseguindo correr. Estamos bem, estamos em segundo geral, primeiro na categoria, né? O Léo, desde que andou nesse carro, se adaptou muito bem, tem feito um bom trabalho, classificando super bem. E a gente está conseguindo fazer uma corrida limpa, que eu acho que é o mais importante, até para conhecer o carro, sabe, ter aquisição de dados, saber qual que é o ritmo, desgaste de pneu. A gente não tinha dado mais que 5 voltas direta com o carro, então estamos aprendendo aqui na corrida. Mas está muito legal a disputa, vamos acompanhar, torcer para o Léo aí fazer um bom stint e ver se a gente consegue brigar por um pódio aí. Nesse momento pela categoria GT3. Olha o Kaká completamente encalacrado e o Léo Sanches está por ali. Vem para assumir a liderança da GT3 o Kaká. Tem retardatário à frente, Kaká Bueno negociando o mar. Opa, o toque entre eles. O toque Kaká Bueno e Léo Sanches que vem de cara essa liderança. Marcos Gomes ali atrás na retaguarda, mas Kaká Bueno é o novo líder da GT3. Salve-se quem puder nesse pega triplo pela liderança dos GTs. Marcos Gomes vai lá fora, vai no limite, não chega para lá. No Léo Sanches, não quer perder o Kaká de vista. Já assume a vice-liderança também o Marcos Gomes. Continua com o Kaká Bueno na sua alça de mira. Fantástica disputa, valendo a liderança da GT3 nesse momento. E tem um detalhe, né? O 27 largou do fim do pelotão e o 9 já foi penalizado. Um drive-thru. São pilotos que conseguiram aí vir em franca recuperação. Será que aquele ditado que os últimos serão os primeiros pode valer ao final da corrida, meu caro Jefferson? É realmente uma recuperação incrível até aqui acontecendo para esses dois pilotos. Para a Mercedes número 9, que tem o Marcos Gomes agora e já teve o Xandinho Negrão, e também para Kaká Bueno e Ricardo Batista, que largaram do fundo do pelotão e estão nesse momento na liderança. Eles que venceram a prova não só na GT3, mas na classificação geral no ano passado. Liderança de prova, olha, virando um ótimo ritmo. O Edinho Coelho lá na frente, 1:32.7. Nesse momento ele é 2 segundos mais rápido que qualquer outro carro na pista, Matara. Performance muito sólida do protótipo, enquanto a gente revê o contato entre a BMW e a Mercedes. Aí, com a trajetória comprometida, pegou a parte suja do traçado. O Kaká, com um pouco mais favorecido pelo meio, consegue assumir a liderança da GT3. 34 segundos a diferença do líder para o vice-líder na geral, ou seja, do Edinho Coelho de AJR lá na frente para o Kaká Bueno, que é o novo vice-líder na geral e comanda o pelotão na GT3, mas continua com o Marcos Gomes tocando o terror para cima dele, assombrando a vida do Kaká Bueno. O Marquinhos Gomes na Mercedes do time chefiado pelo Andrés Mateis. Jefferson, vamos lá. tô ao lado do Xandinho Negrão. A briga tá intensa na categoria GT3, né, Xandinho? Tá intensa, a corrida bem movimentada. A gente está com um pênalti muito grande aí com os 80 quilos, né? 50 de lastro da dupla, mais 30 da liderança do campeonato, então fica muito complicado para a gente conseguir ultrapassar. Muitas vezes a gente tem um ritmo melhor, mas é difícil ultrapassar. A gente está com um probleminha na bomba de combustível do carro, então o carro dá umas falhadas de vez em quando, mas tá intenso, tá bem disputado. Vamos ver que tomara que o Marquinhos consiga fazer um bom trabalho aí. Essa disputa você acabou dando um toque ali no Marcelo Ran, acabou penalizado. Me fala um pouco sobre esse momento da corrida. Então, ali, para mim foi um incidente de corrida, né? A gente recebeu a penalização, mas o Marcelo ele abriu um pouco na junção. Eu coloquei por dentro e eu tava com o carro para dentro. O Marcelo voltou, infelizmente eu não consegui evitar o toque, ele acabou rodando, mas a gente tomou a penalização e estamos na corrida de novo. Então, mas para mim foi um incidente de corrida, mas acontece. Então tá aí Xandinho Negrão que vai, apesar de ter pago esse drive-thru, brigando pela vitória, ele que lidera o campeonato na categoria GT3, Jefferson. Valeu, Bruno Império. Olha, aqui na cronometragem, indicação de que o carro número 20 da família Ibrahim vai para os boxes. Carro que brigava pela liderança, vinha perdendo terreno com aquele problema de direção. Procura os pits agora, complicada a vida da Gineta de número 20, que vinha fazendo uma grande participação desde os treinos, Matar. Pois é, mas fatalmente a falha na direção acabou se agravando e o carro número 20, o Gineta da família Ibrahim, fica apeado da luta pela vitória. Cada vez mais os GT3 estão crescendo na disputa. Muito bem, voltou a Gineta, é isso, Bruno? Voltou a Gineta para a pista. Voltou a Gineta para a pista, portanto, quando nós temos esse pega sensacional, valendo a liderança, agora sim a imagem da Gineta retornando aí na saída do S do Senna. Kaká Bueno se livrando rapidamente dos retardatários, carro ali do Rick Bonadil sendo superado pelo Kaká Bueno. Liderança na GT4 que a gente não falou ainda, com o Marcel Visconde, Luiz Landi e o Bruno Xavier, um dos Porsches 718 da Stuttgart, na liderança na categoria GT4.
Aponta aqui a cronometragem. Acaba de levar um drive-thru por ultrapassagem em bandeira amarela sobre o carro de Rick Bonadio e Rodrigo Pacheco. Nossa, que coisa, né? Então essa liderança aí pode ser herdada, vejamos por quem? Exatamente por Pacheco e Bonadio. Exato. Que ocupam a segunda colocação nesse momento. Entre os carros da GT4, você viu ali, de relance, o 718, de quem a gente falava. Pouco mais de 1h30 para o término da prova. O Matheus observando aqui que achava que a M4 teria o mesmo ritmo das Mercedes, mas parece que isso não está acontecendo. Realmente, as Mercedes, a MG GT3 em todo mundo, a Mercedes acertou a mão em cheio nesse projeto aí. É um carro que faz sucesso nas pistas de todo o planeta. E é o carro em maior quantidade na categoria GT3 aqui no Endurance Brasil. E o Kaká não tem um minuto de paz com o Marcos Gomes ali farejando essa ultrapassagem que pode valer a liderança entre os carros de Gran Turismo. Somente 4 décimos os separam no complemento da volta 78. E a Mercedes venceu a 12 horas de Bathurst, que é uma das corridas mais espetaculares do Endurance, é rodada da Lambo 199. É a Lambo que voltou ao campeonato nessa prova com o Júlio Martini e também o Rodrigo Lenk. Fica parada aí na grama. Esse carro que está correndo pela categoria P2 com o Lenk nesse momento na pilotagem. Pela minha anotação seria o Júlio Martini, mas ele estava também com um problema, uma lesão no ombro, de repente pode ter sido poupado de fazer um stint mais longo agora. Vamos ver como é que é isso aí realmente, mas enfim, não teve bandeira amarela nesse momento e o pega segue. O Heitor perguntando aqui quem está no MRX número 34 com o Ricardo Hag. Olha só, nossa, foi uma pancada e tanto, hein? No mesmo ponto onde teve o acidente entre o 718, a Mustang e o carro do 227. Exatamente, ainda na primeira meia hora de corrida. Por enquanto a direção de prova controlando as ações sem o acionamento do safety car. O safety car que seria muito ruim, especialmente para a turma do 99. Está aí construindo uma vantagem tão grande que tem plenas condições até de colocar uma volta no restante do pelotão, mas para isso não pode entrar agora o safety car. Enquanto a gente vê o líder da P2 Light, Ricardo Hag, colocando o número 34 na liderança da categoria dos protótipos menores dos MRX com motores de 4 cilindros. Pessoal de resgate por ali, o Fernando Poeta vendo também o que aconteceu com o carro. Esse carro que a gente lembra, estava aí com uma verificação, a gente viu na última janela, inclusive com um mecânico dentro do carro, no cockpit, fazendo uma verificação, não é? Era um problema de freio. Exatamente, pode ter sido isso a causar aí esse problema de gravidade muito maior para o Fernando Poeta, que bate o carro e abandona a prova. Olha, aparecendo aqui na cronometragem, problemas com o carro número 9, de Marcos Gomes. O Marquinhos Gomes, que vinha na cola do Kaká Bueno, agora aparece Marçal Miller de Porsche como vice-líder da GT3, já à frente do Léo Sanches. E a última volta do Marquinhos Gomes aparece aqui na casa de 1,56. O que terá acontecido com o Mercedes número 9, que aparece aí na cola agora do Léo Sanches, mas deu uma escapada, no mínimo. O Marquinhos Gomes, que perdeu 20 segundos com relação ao tempo normal de volta na última passagem. Para a dupla dele com o Finardi, que eles estão 3 voltas atrasados, problema com o 75 pneu furado. A viatura presidencial com pneu furado, porta aberta, Henrique Assunção se virando do jeito que dá, e foi logo depois da entrada dos boxes. O carro chegou a rodar aí. A gente... Bom, eu sou fã dessa categoria, corro há muitos anos. Estava na expectativa de ganhar a corrida hoje. Pra gente é frustrante sair daqui nessa condição. Com o carro bom, guiando bem e tomar uma porrada do nada, entendeu? Eu dei espaço pra pessoa, a pessoa vai e bate ainda. Então é muito ruim. Tá certo então, Marcelo. Vamos torcer aí, depois de um pneu furado, agora ficou complicada a situação. Já estava complicado. Agora, né, na verdade, botar o carro dentro do box e ir para a próxima corrida, né, e ver como é que vai ficar o campeonato. Aí tá muito ruim pra gente esse ano. A gente também sofreu uma batida lá na primeira corrida em Goiânia, no início da prova. Quer dizer, macaca tá solta. Tá certo, Marcelo. Obrigado. Bruno. Macaca tá solta, né? Exatamente, porque o líder acaba de ser flagrado parado na pista. Edinho Coelho fica pelo caminho
Já temos a última janela aberta e parado o líder da prova, o protótipo que ainda não havia sucumbido. Há dificuldades diversas da prova, seja por acidente, seja por questão mecânica. Simplesmente ficou parado aí, Rodrigo Matara. Belo resultado para eles. Que belo resultado para eles, exatamente. E você vê que o Mufato, com o motor 6 cilindros, virou... Tá a lá Opala o motor do carro de Davi Mufato, mas ele aparece na terceira colocação. São pontos fundamentais para o campeonato que o Queirolo e o Mufato vão conquistando. Eu acho que se não tivessem abandonado em Goiânia, talvez já teriam jogado a toalha aqui em Interlagos, mas eles foram persistentes e pelo menos dentro da categoria vão colhendo frutos dessa persistência. E isso mais à frente pode render também uma conquista de campeonato, né? Tá tudo tão em aberto ainda, né? Não chegamos nem à metade da temporada, estamos finalizando a segunda, na expectativa enorme pela terceira prova, que vai ser no dia 18 de junho. E aí, a posteriori, vamos ver como é que o campeonato se desenha. Aí os líderes entre os protótipos. Carro de Gustavo Martins, Sarim Cardeço. E do Rob Pérez, Gustavo Martins, o piloto indicado na condução aí nessa reta final de corrida. Diferença 9.2, aí o Kaká enfrentando retardatários. Olha só que situação, né? Você vê que tem acontecido tantas situações inusitadas que essa é uma delas. O Kaká aí com o GT fazendo uma tremenda pressão em cima de um protótipo a JR que é retardatário, em virtude dessa condição, no caso desse carro, de dificuldades do motor. Geralmente a gente vê o contrário, né? Os protótipos pedindo passagem para os GTs, mas aqui em Interlagos está tudo de ponta cabeça, Rodrigo Matara. Pois é, com o carro manco fica difícil para qualquer P1 tentar se manter à frente do Kaká, que vai tentando administrar a vantagem, mas ela vai caindo a cada volta. O Ricardo Maurício vai conseguindo tirar 3 décimos, 4 décimos. Ó, acidente, hein? A batida aí. Olha o líder da categoria envolvido. Carro de Gustavo Martins, que era o líder da categoria P1 e o terceiro colocado. O terceiro colocado, que tinha volta de desvantagem com o Marcelo Peixoto. Se encontraram aí na descida do lago por bastante tempo e ainda lidera dentro da categoria P1, em que é uma categoria que às vezes nessa prova tá com ares aí de resta 1. É impressionante, né? Os protótipos vão caindo ou enfrentando problemas 1 a 1 nessa prova. Se bem que nós tivemos aí 4 abandonos entre os 13 que largaram. O problema é que eles não estão brigando lá na frente. Tem um carro que enfrenta os problemas naturais de juventude, que é o novo Tubarão, e os demais, cada um ao seu modo, caíram com problemas. Teve esse, o carro presidencial com pneu estourado, um está funcionando com cilindros a menos, carros com problema de bomba de combustível, problema de direção, e assim vai, né? Pane seca, foi o caso do carro da equipe do Leandro Romera. Uma corrida realmente complicada para todos os esportes protótipos da classe P1. Olha, problemas aí, tem problemas novamente, não é repetição, não, tá ao vivo. Essa imagem aí com o pneu traseiro direito furado na viatura presidencial, agora com o Henrique Fortes na pilotagem. De novo, Fernando Fortes agora enfrentando esse problema. Exatamente, do carro que acaba de abandonar, ficou parado aí na subida de alta velocidade em direção à reta dos boxes. Nesse momento, para ser mais preciso, os 5 primeiros estão na mesma volta do líder. Ali atrás do carro do Kaká está o Júlio Campos tentando justamente retornar para o giro dos líderes e ainda se manter vivo na briga pela vitória. Instantes 23 minutos, tudo pode acontecer. Tudo pode. O Ricardo Maurício com sobra de equipamento, aparentemente, em relação ao Kaká Bueno, vem para cima da Mercedes. Vamos ver se foi algo ocasional. A gente vê que o Kaká nesse momento tem pista limpa. Só tem um retardatário entre eles. Exatamente, só tem um retardatário. O Ricardinho vai tentando se livrar ali no melhor ponto possível. O Kaká, se perder rendimento, nessa volta pelo menos a gente percebe que não é por questão de retardatário. A galera se anima aqui nos comentários. Quem é o seu preferido? Quem você acha que vai ficar com a vitória? 23 segundos do final. 23 minutos para o final, na verdade. A prova volta a ficar com um cenário absolutamente indefinido. Vamos ver aí o Kaká. 4.9 a diferença na última passagem. Os 5 primeiros continuam na mesma volta.
Passou o Kaká 34.8 contra o Ricardinho 35.0. Então o Kaká agora com uma volta limpa consegue administrar um pouco mais, ganha 2 décimos com relação ao Ricardo Maurício. Você vê a imagem da represa. É o líder, 10 minutos e meio para o final. Ricardinho em segundo. Vai ter retardatário não. Aquele ali é o carro do Júlio Campos. É retardatário, mas não é um carro que é mais lento à frente. É o carro que anda do mesmo ritmo do carro do Kaká e do carro do Ricardinho. Então ele não empata o ritmo de ninguém. É o último na mesma volta. Né? Exatamente. Ele não é o famoso empata-roda. É um cara que está na mesma balada dos 2 primeiros colocados. Vamos ver, eles vêm se aproximando da reta de chegada, menos de 10 minutos para o final. Dramático final da prova em Interlagos. Kaká Bueno passando agora a última volta para ele, um 34.6, um 34.4 para o Ricardinho. 1.5 no cronômetro. Até quando o Kaká aperta o sapato e dá uma resposta, o Ricardinho ainda consegue ser melhor. Tá difícil a coisa, tá difícil para o Kaká conter essa aproximação, mas não vai ser fácil para o Ricardinho colar na traseira do Kaká e mais ainda fazer efetivamente a ultrapassagem. E onde costumeiramente o Ricardo tem conseguido tirar mais décimos de segundo é justamente no trecho de maior velocidade, de maior aceleração da subida da junção, o setor 3. O detalhe flagrado aí pelo Rodrigo Matar, tem mais retardatários aparecendo pela frente. Agora o Kaká conseguiu negociar melhor. O MC Tubarão estava ali, cedendo espaço para a passagem dos retardatários. Ou melhor, para a passagem dos líderes. E o Kaká, pelo jeito, conseguiu negociar melhor. Vamos ver. Cadê os líderes? 8 minutos menos, ou melhor, menos de 9 minutos para o final. 8h50 agora. Jefferson. No Império. E se concretizar, essa vai ser a segunda vitória do Kaká Bueno na categoria geral. Ele que no ano passado, junto com o Ricardo Batista, foram os únicos carros da GT3 a vencer, a superar os protótipos da JR na categoria P1. Hoje vem repetindo a dose, pelo menos por enquanto, aqui em Interlagos. Olha aí, os tempos são praticamente idênticos. 42 milésimos melhor o Ricardinho no primeiro setor. 25 milésimos melhor o Ricardinho no segundo setor. Mas é quase nada, é quase imperceptível, Matar. É um piscar de olhos. Se livrando de retardatários, passando ali pelo protótipo da categoria P3 da equipe LT. 1.3 a diferença. 2 décimos de diferença reduzidos pelo Ricardinho. Uma perseguição de corrida sprint, uma perseguição de prova de bateria, de prova de curta duração, definindo uma prova de 4 horas. O tempo é cada vez menor e a perspectiva de que algo aconteça aumenta a cada instante que passa. Autódromo de Interlagos, segunda etapa do Império Endurance Brasil. Vai ter mais retardatário aqui na frente, é um AJR, mas vem perdendo rendimento. Carro número 72 da família Antunes. Contorna o Kaká na área do laranja. Júlio Campos ali, inclusive, perdendo tempo. À frente o Júlio, que também está aí quase uma volta atrás, mas também perdendo tempo com aquele AJR, que pode ser um fator. É mais um carro que vai ter de ser driblado pelos 2 primeiros colocados. Aí a negociação da ultrapassagem vai ter que ser crucial. Senão, se alguém se embolar, essa corrida vai ser decidida aí. E o Kaká Bueno, ele vai tentando dar uma resposta no cronômetro aí. Você vê que o Ricardo Maurício tirou agora 37 milésimos no primeiro setor e 25 milésimos no segundo. Então o Ricardinho, ele vai descontando progressivamente, mas ele consegue descontar cada vez menos. E já chegou dando luz alta, literalmente, para não perder tempo com o retardatário. Tudo certo, Marcelo Peixoto trouxe para dentro. Era 1.342 a diferença da última passagem, agora 1.163. A diferença cai, volta a volta, mas cai cada vez menos. Mas esse setor 3 do Porsche progressivamente é pelo menos 1 décimo melhor que o Kaká Bueno a cada volta. O Ricardo Maurício consegue tirar muita diferença no terceiro setor, que é o setor de aceleração. É o setor onde acontece a maior diferença entre eles. Na última volta, 37 milésimos no primeiro setor, 25 no segundo e 117 milésimos no terceiro setor. Exatamente ali que o Porsche está crescendo para cima da Mercedes. 6 minutos para o final. Eu imagino a sensação das equipes lá nos boxes. Bruno Império, o microfone está aberto para você trazer o seu testemunho. Estou aqui na equipe ACM, todo mundo ligado. O clima é tenso aqui nos rostos de quem está acompanhando a disputa entre Ricardo Maurício e Kaká Bueno.
Interlagos mais do que nunca território dos GTs. Vamos ver aí, diferença, o Ricardinho tirou meio décimo no primeiro setor. Eles vão para o complemento do segundo. E vamos ver aí em que pé fica essa aproximação. Agora o Kaká melhor no segundo setor. Conseguiu depois de muito tempo ser melhor em um setor da pista. O Kaká Bueno foi pouca coisa. Foi aí o que? 22 milésimos apenas. Melhor o Kaká Bueno, mas deu uma resposta. Agora imagina a aflição do piloto tendo de certa forma economizar combustível e vendo o adversário crescendo no retrovisor. Crescendo mais e mais a cada volta. Os dois dão tudo que pode. 1,079, vamos ver aí. Essa diferença na última passagem foi de 84 milésimos no tempo de volta entre eles. Com o Kaká agora melhor no trecho de subida. Melhor do que estava, pelo menos. Foi meio décimo, nem isso a diferença no trecho de subida entre o Porsche e a Mercedes. E talvez já pode começar a faltar um pouquinho de fôlego para o Ricardo, ou então uma economiazinha. Mas aparentemente o Porsche continua abrindo fogo em relação à Mercedes, nada definido. Menos de 5 minutos para o final e 1 segundo separando líder e vice-líder Porsche de Mercedes. Um final de prova fantástico, frenético. Nesta segunda etapa do Império Endurance Brasil em Interlagos. Quatro minutos e 10 segundos agora para o fim. O Ricardinho tenta aproximação no miolo do circuito. Vamos ver aqui no primeiro setor. Tirou quase 1/10 no primeiro setor o Ricardinho, mas é aquela coisa, vai aproximando. E aí, será que vai dar tempo de colar na traseira do Kaká, de tentar uma manobra de ultrapassagem? Agora tirou mais de 1/10. Agora foi bem. Agora já soma aí 2 a 3 décimos recuperados apenas nessa volta o Ricardo Maurício. E aí, Matar? Possivelmente veremos a menor diferença entre eles no fechamento de uma volta. E aí? Menor que um segundo. Mas e aí, vai ou não vai? Vamos ver, né? Última volta do Kaká, tira 3 décimos exatamente. De 1,079 vai para 787 milésimos a diferença. 7 décimos a diferença, 3 minutos e 20 do final da prova. Kaká Bueno faz das tripas coração para tentar se manter à frente de Ricardo Maurício. O ligeirinho tenta proporcionar a Stuttgart Motorsport, a Porsche, um fim de semana para jamais esquecer em Interlagos, porque vão fazendo dobradinha também na classe GT4. Menos de 3 minutos para o final e no visual chega e tem retardatário de novo. Pode pegar num ponto complicado o Kaká. Recolhe a BMW, os dois não perdem tanto tempo. Bruno Império, se você abrir o microfone, vai daí. A situação é crítica pro Kaká Bueno. Ele tá tendo que salvar combustível pela conta apertadíssima. Vão restar apenas 2 litros, mas mesmo assim a instrução é agora vai, acelera e vamos ver o que acontece. Será que a prova pode ser decidida na pane seca, Rodrigo Matar? Pode acontecer, né? Porque essas 4 horas, gente, ficar para a última volta a definição da vitória aí seria demais, hein? Ultrapassagem importante do Kaká, o Ricardinho ficou meio sem chão ali atrás. Opa, fica Ricardo Maurício! Fica Ricardo Maurício a 2 minutos do final, quando tava na cola do Kaká Bueno. Cai do céu para Kaká Bueno esse furo de pneu no Porsche, agora ele vai poder levar até o final. E não vai chegar ao box do 55. Impressionante, a 2 minutos do final, uma perseguição frenética. Termina com furo de pneu. Gasta pela pista para conseguir chegar até o final. Tô na expectativa da placa. Se temos agora o que? Última volta. Tem quadriculada, já vamos com a quadriculada. Passa na frente Kaká Bueno e Ricardo Batista, o último vira o primeiro. Vitória de Kaká Bueno e Ricardo Batista no bafo do combustível em Interlagos. Kaká Bueno. Olha, aqui na cronometragem tá marcando bandeira verde. É a última volta. Essa é a última volta. Eles estão dando bandeira quadriculada aqui. A bandeira quadriculada segue sendo agitada aqui em Interlagos. Muito bem, e agora? Tá aí. O bandeira quadriculada. Que coisa, chama o Pelé. Olha, o Mirnei tinha me garantido ontem que seria 4 horas mais uma volta. Enfim.
Nem mesmo a equipe do Cacá Bueno esperava esse fim de corrida agora. Que coisa, pois é, eu estava me preparando aí dentro da lógica de 4 horas mais uma volta para que talvez na passagem seguinte tivéssemos a quadriculada. Mas e agora, valeu essa quadriculada ou não valeu? E aí, Bruno Império? Valeu, a quadriculada segue agitada aqui no posto do final de prova. Já que é o Cacá Bueno, pode isso, Matar? Pode isso, Bruno? Me ajudem, help! Pode isso, pode isso. Agora que vai criar uma certa polêmica, vai. Enfim. Bom, não tira o mérito do Cacá e do Ricardo Batista, não, que fizeram uma prova exemplar, não, de forma nenhuma. Mérito é todo deles, especialmente do Cacá, que é um grande piloto. Grandíssimo piloto. Grande vitória do 27. O último foi o primeiro, Jefferson Kerr. Que coisa, tá aí. Agora, o que o Cacá faz? Será que ele passa mais uma vez por ali pra garantir? Mas aí depois, imagina, se ele toma quadriculada 2 vezes, desclassificam ele. Meu Deus, imagina um nó na cabeça do piloto lá dentro. Tá bom, na dúvida a gente vai de novo. Passa na frente Ricardo Batista e Cacá Bueno pra vencer agora, pra não deixar nenhuma dúvida. O último vira o primeiro, o campeão fica parado na última volta. O Porsche fica pelo caminho também. Ei, meu Deus do céu, que coisa. Bom, tem uma coisa que a gente não tem dúvida. Quem venceu a prova? O Mercedes 27, que largou em último, pelo 2º ano consecutivo vencendo na geral. Ricardo Batista e Cacá Bueno. Essa festa aí dos vencedores entre os protótipos. Sarim Carlesso, Robbie Pérez e Gustavo Martins com a JR28, 4ª posição na geral e vitória na P1. Agora melhorou aí? Tava muito, puxava a câimbra. Durante a última volta já tava sentindo câimbra? Não, só depois que acabou. Eu relaxei, aí eu fui esticar a perna, dei uma puxadinha na perna esquerda, que eu não uso pra nada, só pra me apoiar. E relaxar foi o que você não conseguiu, né? Eu fiquei sabendo que no final você tava com um problema, falta de combustível, teve que segurar, economizar ali enquanto o Ricardinho crescia no seu retrovisor. A gente tem 3 mapas de motor, eu tava no mais fraco, fazendo coast, tirando o pé, faltando 100 metros pra freada, trocando de marcha antes, controlando a diferença pro Ricardinho e Maurício, mas o suficiente para chegar com combustível. Muito sofrido, muito sofrido. Foi todas as provas de endurance que eu fiz até hoje, a mais sofrida pela exigência do cálculo e da velocidade. Porque eu tinha que me dedicar demais na freada e na retomada e poupar na reta. Foi cansativo. Com o Mário Marcondes agora, que acabou de revelar aqui que gostinho especial dessa cerveja Império. Pô, deliciosa, pô, numa hora dessa aqui, excelente. Me fala um pouco sobre essa corrida, foi uma corrida de resistência, de fato? E de recuperação e resistência, né? Porque ontem nós tivemos um problema na tomada de tempo, acabamos desclassificados, largamos em último e ainda recuperamos. Hoje foi excelente. Bem, chão, final de mais um programa Velocidade Máxima. Você conferiu a 2ª etapa da Endurance Brasil Interlagos. O programa fica por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.